Eu estava organizando meus livros de poesia quando o telefone tocou. Era uma terça-feira comum, do tipo que se perde entre as páginas do calendário sem deixar marcas. Eu estava aposentada do magistério há apenas 6 meses e ainda tentava encontrar ritmo em minha nova rotina. Professora Aurora Santos, aqui é o escritório Campos e Associados ligando de Goiás. Goiás. Meu coração disparou imediatamente. Gustavo, meu irmão, vivia em Goiás. Lamento informar que seu irmão Gustavo Wilson Santos faleceu nas primeiras horas de ontem. Mas antes de continuarmos, deixa eu te pedir uma coisa. Se essa história mexer com você, escreva nos comentários o que faria diferente, de onde está me ouvindo e que nota você daria para ela. E se puder se inscrever no canal, vai me ajudar a trazer ainda mais histórias como essa. O livro que eu segurava, uma antologia de Clarice Lispector, escorregou dos meus dedos. O som abafado contra o tapete pareceu ecoar no silêncio que existia. Gustavo, meu meio-irmão, 15 anos mais velho, que eu via tão raramente, mas que de alguma forma sempre representou uma constante na minha vida. Alguém que sabia que eu existia, que se importava mesmo à distância. Sua presença é solicitada para a leitura do testamento na próxima segunda-feira, na Fazenda Santa Helena. Testamento? Por que ele me chamaria para isso? Provavelmente alguma formalidade. Talvez um item pessoal que Gustavo quisesse que eu tivesse. Não nos falávamos há quase 2 anos, desde que sua saúde começou a declinar após a morte de Helena, sua esposa. Reservei uma passagem econômica para Goiânia e um hotel modesto nas proximidades. Meu salário de professora aposentada não permitia extravagâncias, mas eu precisava me despedir. Ao arrumar a mala, encontrei a última carta que Gustavo me enviou há 3 anos. Breve como sempre, mas gentil, perguntava sobre minha vida. Mencionava que os negócios iam bem e havia uma linha sobre Mateus. Ainda espero que seu filho perceba a mulher extraordinária que tem como mãe. Mateus. A dor familiar abriu meu peito. 10 anos sem ver meu único filho. 10 anos de cartões de aniversário devolvidos, ligações não atendidas, tentativas frustradas de reconciliação. Após o divórcio, Daniel, o pai, o envenenou contra mim com mentiras sobre abandono e egoísmo. Como eu poderia ter abandonado alguém por quem lutei tanto? A viagem para Goiás parecia interminável. Quando finalmente cheguei à Fazenda Santa Helena, fiquei momentaneamente sem fôlego. Fui visitar Gustavo apenas 3 vezes em toda a minha vida, e a magnitude da propriedade sempre me impressionou. A casa principal era uma construção colonial imponente, com colunas de madeira de lei e varandas que cercavam todo o primeiro andar. Ao redor, milhares de hectares de pastagens verdejantes onde o gado pastava tranquilamente. Um homem de terno impecável me cumprimentou na entrada. Professora Aurora Santos, sou Márcio Campos. Obrigado por vir. Por favor, me acompanhe. Fui conduzida a uma biblioteca que ocupava toda a ala oeste da casa. As estantes do chão ao teto abrigavam volumes antigos e modernos. A mesa central de madeira escura estava preparada com documentos organizados em pastas. Não havia mais ninguém na sala. Os outros não vão participar? Eu disse, imaginando parentes distantes de Helena ou executivos da empresa. Não há outros, professora. A leitura do testamento é apenas para a senhora. Confusa, sentei-me na cadeira indicada. Márcio ajustou os óculos e começou a ler o documento oficial em tom solene. As primeiras linhas eram formalidades legais que ele ia falando, até que uma frase cortou o ar como um raio. Deixo a totalidade de meus bens, incluindo a Fazenda Santa Helena, todas as 500 cabeças de gado, investimentos e contas bancárias no valor aproximado de 60 milhões de reais, para minha irmã, Aurora Santos. Todo o meu corpo congelou. Você leu direito? Deve haver algum engano, sussurrei. Márcio mostrou gentilmente e levou o testamento em minha direção, apontando para o parágrafo em questão. Lá estava, em preto e branco, meu nome. Não há engano, professora. Seu irmão foi muito claro. Há também uma carta pessoal para a senhora. Com mãos trêmulas, abri o envelope que ele me entregou. A caligrafia forte e inclinada de Gustavo preenchia a página. Querida Aurora, se está lendo isto, deixei este mundo. Helena e eu nunca tivemos filhos para deixar nosso legado. E você é a única família verdadeira que me resta.
Ao longo dos anos, observei como manteve sua integridade mesmo nos momentos mais difíceis. Esta herança não é apenas um presente, é um reconhecimento do seu caráter. Use com sabedoria, viva bem e, se possível, continue o trabalho beneficente que Helena e eu começamos. Com amor, seu irmão, Gustavo. Lágrimas turvaram minha visão. De repente, não era mais uma professora aposentada com orçamento limitado, mas proprietária de uma das fazendas mais importantes de Goiás e de uma fortuna que nunca sonhei possuir. O que faço agora? Perguntei a mim mesma e também para Márcio. Agora, Aurora. Ele respondeu com um leve sorriso. A senhora começa sua nova vida. A notícia do testamento de Gustavo se espalhou pelo município como fogo em pasto seco. No dia do funeral, 2 dias depois, a pequena igreja estava lotada, não apenas com enlutados genuínos, mas também com curiosos, ansiosos para vislumbrar a irmã desconhecida que havia herdado o Império Santa Helena. Fiquei sozinha no primeiro banco, acenando para pessoas que nunca tinha visto, cada uma sussurrando como Gustavo falava bem de mim. Falava? O irmão que eu lembrava era reservado, gentil, mas distante. A ideia de que ele me havia recomendado para esses estranhos parecia quase surreal. Após o serviço, Márcio fez as especificações da recepção na fazenda. Me encontrei no escritório de Gustavo, agora meu escritório, vendo fotografias dele e Helena sorrindo em eventos beneficentes, a cavalo, em leilões de gado. Uma vida da qual eu nada sabia. Professora Santos? Um homem alto de cabelos grisalhos apareceu na porta. José Martins, chefe de segurança. Trabalhei para seu irmão por 20 anos. Por favor, me chame de Aurora, disse automaticamente, ainda desconfortável com a formalidade. Senhor Gustavo me instruiu a entregar isto após o funeral. Ele me entregou um tablet pequeno. É o acesso ao sistema de segurança da fazenda. Ele queria que se sentisse segura aqui. Agradeci e perguntei por que precisaria de um sistema de segurança numa fazenda isolada. Mal sabia eu como as preocupações de Gustavo se mostrariam válidas. Naquela noite, enquanto os convidados gradualmente se retiravam, me refugiei no quarto principal, outro espaço que parecia uma invasão à vida de outra pessoa. A cama king size, com sua cabeceira artesanal, me diminuiu. Estava prestes a trocar de roupa quando uma comoção lá embaixo chamou minha atenção. Vozes, uma alta, insistente, uma que eu não ouvia há mais de uma década, mas reconheceria em qualquer lugar. Mateus. Meu coração bateu forte enquanto desci rapidamente. Lá estava ele, meu filho, parado no hall principal, mais velho, seu cabelo escuro agora com fios prateados nas têmporas, mas inconfundivelmente o menino que chorou, o menino que escolheu o pai em vez de mim e depois desapareceu completamente da minha vida. Mãe. Sua voz havia sido absorvida ao longo dos anos. Seus olhos, tão parecidos com os meus, me avaliaram rapidamente antes de examinar o ambiente opulento. Vim assim que soube do tio Gustavo. Tio Gustavo, um homem que ele talvez tenha encontrado 2 vezes na vida. De repente, um tio. Mateus, consegui dizer, minha voz mais firme do que sentia. Isso é inesperado. Ele se moveu, braços se abrindo desajeitadamente para um abraço que pareceu mais encenado que genuíno. Sei que faz um tempo. Deveria ter entrado em contato antes. Um tempo? 10 anos de silêncio reduzidos a um tempo. Como você sabia sobre Gustavo? Perguntei, genuinamente curiosa. Está em todas as notícias. Professora desconhecida herda fortuna Santa Helena. Sua foto saiu até no jornal O Popular. Uma bela surpresa. Os comentários diziam. Antes que eu pudesse responder, ele continuou, sua voz assumindo um tom preocupado que não chegava aos olhos. Olha este lugar, mãe. É enorme. A operação de gado sozinha é mais do que uma pessoa consegue administrar. Gesticulou expansivamente. Você nunca administrou nada assim. Nunca sequer teve propriedade maior que nossa antiga casa. Abri a boca para responder, mas ele prosseguiu. Vai precisar de ajuda. Ajuda profissional. Sua expressão se suavizou para algo ensaiado. Mãe, vai precisar de mim para ajudar com tudo isso. A presunção no tom, a suposição imediata de que eu era incapacitada, acendeu algo dentro de mim. Antes que pudesse responder, ele fez sua jogada final.
Não conseguirá dar conta sozinha. Vai precisar de mim. A forma como disse, não uma oferta, mas uma declaração, como se eu devesse ser grata por seu aparecimento súbito após uma década de exclusão, fez minha espinha mal suportar meu corpo. É muito gentil da sua parte, Mateus. Comecei dizendo cuidadosamente. Ele já falou por cima de mim, mencionando como poderia tirar o fardo das minhas costas, indicando que eu ficaria mais confortável num lugar menor na cidade, enquanto ele administrava as coisas aqui. Estava prestes a responder quando notei que Márcio Campos e José Martins haviam aparecido silenciosamente na porta atrás de Mateus. Suas expressões eram neutras, profissionais, mas sua presença me lembrou de algo que os Campos haviam mencionado antes. Havia disposições adicionais no testamento de Gustavo que ainda não discutimos. Mateus, disse, encontrando força inesperada na voz. Antes de discutirmos quaisquer arranjos, preciso terminar de revisar os termos completos do testamento de Gustavo com Dr. Campos. Como se fosse deixa, Márcio Campos se adiantou com sua pasta de couro na mão. A Aurora está certa. Há várias condições específicas no testamento que requerem atenção imediata. Mateus se virou, notando os dois homens pela primeira vez. E vocês são? Márcio Campos, advogado do Sr. Gustavo. E este é José Martins, chefe de segurança. A palavra segurança trouxe uma falha na expressão de Mateus, algo entre surpresa e apreensão. Talvez, Márcio Campos continua gentilmente, devêssemos todos nos sentarmos na biblioteca e revisarmos essas condições juntos, já que abordamos diretamente o envolvimento familiar na propriedade. Quando Mateus deu 2 passos instintivos para trás, percebeu que esse reencontro estava prestes a levar um fim que nenhum de nós havia antecipado. A biblioteca parecia menor com nós 4 dentro. Mateus sentou-se à minha frente, sua confiança visivelmente escondida, enquanto Márcio Campos organizava metodicamente documentos na mesa polida. José Martins ficou junto à porta, com sua presença discreta e autoritária. Aurora Santos, como discutimos anteriormente, a senhora é a única herdeira da propriedade de seu irmão. Começou Márcio Campos, sua voz medida. Porém, Sr. Gustavo incluiu várias condições específicas que, se ativassem caso familiares ausentes demonstrassem súbito interesse na herança. Mateus se mexeu desconfortavelmente. Não pude deixar de notar como seus olhos estavam vasculhando a sala, avaliando tudo com o cálculo de um avaliador. Que tipo de condições? Perguntei, parte embora de mim já suspeitasse da resposta. Márcio Campos abriu um envelope lacrado e extraiu várias páginas. Primeiro, a Aurora Santos mantém controle completo sobre todos os bens. Nenhum imóvel, fundos ou interesses comerciais podem ser transferidos para qualquer familiar, especialmente aqueles com quem teve contato limitado nos últimos anos, sem um período probatório mínimo de 2 anos. A implicação pairou no ar. A mandíbula de Mateus se contraiu quase imperceptivelmente. Durante esse período, Márcio Campos continuou, qualquer familiar que desejar participar da administração da propriedade deve demonstrar compromisso genuíno tanto com os negócios quanto com o bem-estar da Aurora Santos, conforme determinado exclusivamente pela própria Aurora. Fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Além disso, Sr. Gustavo nomeou 2 administradores de confiança que se reportarão diretamente à Aurora Santos enquanto ela aprende as operações comerciais. Eles estão na fazenda há mais de 15 anos e foram explicitamente instruídos a prevenir mudanças precipitadas na administração. O rosto de Mateus havia empalidecido progressivamente. Essas parecem restrições obrigatórias para uma herança familiar. Sr. Gustavo era incomumente perspicaz. Márcio Campos respondeu sem hesitar. Acreditava firmemente em proteger os interesses de sua irmã. José Martins pigarreou suavemente. Devo mencionar também que, conforme instruções do Sr. Gustavo, toda a propriedade foi equipada com sistemas de segurança abrangentes, incluindo monitoramento de áudio e vídeo em todas as áreas comuns. A implicação era clara. Tudo o que estava sendo dito naquele momento estava sendo gravado. Mateus encarou José Martins, depois a mim, claramente recalibrando qualquer abordagem que houvesse planejada. Deu 2 passos diferentes para trás, sua linguagem corporal mudando de presunçosa para defensiva. Só estou tentando ajudar minha mãe,
disse, sua voz tensa com sinceridade forçada. Afinal, somos família. Família? Repeti suavemente. A palavra carregava uma década de ligações não atendidas e cartões devolvidos. Márcio Campos extraiu um documento final de sua pasta. Há mais um elemento que deveria saber, Aurora. Seu irmão recomendou um relatório abrangente sobre todas as partes potencialmente interessadas após seu diagnóstico. Esta informação é confidencial, mas ele me instruiu a informar que existe e contém detalhes específicos que são relevantes caso alguém conteste as condições do testamento. Observei enquanto a cor drenava completamente do rosto de Mateus. O que quer que houvesse naquele relatório, o que quer que Gustavo tivesse descoberto sobre a vida do meu filho durante nossos anos de afastamento, era claramente algo que Mateus não queria revelar. Isso não será necessário, Mateus disse rapidamente. Não tenho intenção de contestar nada. Pela primeira vez desde que chegara, realmente olhei para meu filho, não através da lente do anseio materno ou da dor passada, mas com olhos claros. O relógio de grife que parecia caro demais para alguém desempregado. O charme praticado que nunca chegava aos olhos. A guinada imediata para preocupações financeiras, em vez de conexão óbvia após 10 anos separados. O que Daniel ensinou nosso filho durante aqueles anos formativos após seus estudos? Que valores moldaram o homem diante de mim agora? Mateus, disse, encontrando uma firmeza na voz que não sabia possuir. Aprecio sua preocupação com meu bem-estar, mas Gustavo garantiu que tenho todo o apoio necessário enquanto aprendo a administrar esta responsabilidade. Levantei-me, me surpreendendo com minhas próximas palavras. Se realmente quiser se reconectar depois de todos esses anos, eu daria as boas-vindas como mãe e filho, não como parceiros comerciais ou assessores financeiros. O desafio emparelhou entre nós. Por um momento, algo cintilou em seu rosto, talvez um vislumbre do menino que criei, a criança que uma vez me trouxe flores silvestres só porque sim, mas desapareceu rapidamente, substituído por algum cuidado estranho. Claro, ele disse finalmente. Família em primeiro lugar, sempre. O vazio da declaração ecoou na sala forrada de livros. Márcio Campos e José Martins trocaram um olhar que não consegui interpretar. Onde está hospedado, Mateus? Perguntei, subitamente exausta pela montanha-russa emocional do dia. Ainda não me organizei. Vim direto do aeroporto. Claro, ele não tinha reserva de hotel porque presumia que simplesmente se mudaria para a casa da fazenda, para o império de Gustavo, para minha herança. Há uma casa de hóspedes na propriedade, ofereci, surpreendendo-me com a sugestão. É bem-vindo a ficar lá enquanto estiver na cidade. Uma esperança cintilou em suas feições, rapidamente mascarada por um acesso casual. Seria ótimo. Obrigado. Enquanto José Martins levava Mateus para mostrar-lhe a casa de hóspedes, Márcio Campos conversava comigo. Seu irmão antecipou este cenário com notáveis precisões. Observou silenciosamente. Afundei de volta na cadeira, o peso do dia finalmente me alcançando. O que havia naquele relatório que ele recomendou, Dr. Márcio Campos? O advogado hesitou. Tem certeza que quer saber, Aurora? Pensei no filho que criei, nos anos de separação, no homem que acabou de tentar manipular para controlar minha herança minutos após nossa reunião. Hoje não, decidi. Mas mantenha por perto. Algo me diz que vou precisar saber mais cedo do que tarde. Enquanto olhava pela janela para a vasta fazenda que agora era minha, percebi que Gustavo não havia apenas me deixado uma fortuna. Me deixou algo muito mais valioso. O poder de definir meus relacionamentos em meus próprios termos pela primeira vez na vida. O amanhecer sobre a fazenda pintou o céu numa paleta espetacular de laranjas e rosas. Mal havia dormido, minha mente acelerada com muitas revelações para processar. Parada na varanda ampla, com uma xícara de café aquecendo minhas mãos, observei as pessoas se moverem eficientemente entre os galpões, iniciando o trabalho do dia. Meu trabalho do dia, minha fazenda, minha responsabilidade. Um caminhão se moveu, a poeira se levantou atrás dele. Uma mulher mais velha com cabelos grisalhos presos numa trança prática desceu, seu rosto curtido pelo tempo se abrindo num sorriso quando me avistou. Aurora Santos, sou Cláudia Ribeiro, administradora da fazenda. Pensei em vir me apresentar antes que amanhã escape de nós. Seu aperto de mão era firme,
Seus olhos diretos. Gostei dela imediatamente. Por favor, me chame de Aurora. Ainda estou me ajustando a tudo isso. Compreensível. Gustavo falava bem da senhora, embora fosse bem discreto sobre seus planos. Gesticulou para a propriedade expansiva. Administro as operações aqui há 15 anos. Quando estiver pronta para o grande tour, é só falar. Antes que pudesse responder, a porta da casa de hóspedes foi aberta e Mateus emergiu. Mesmo à distância, pude ver o cálculo em sua postura enquanto avaliava Cláudia. Meu filho, expliquei quando ele se moveu. Chegou ontem. A expressão de Cláudia estava neutra, mas algo conhecedor cintilou em seus olhos. Senhor Gustavo informou que um sobrinho poderia aparecer. Claro que havia informado. Gustavo havia antecipado tudo. Mateus se juntou a nós, charme no máximo, enquanto se apresentou a Cláudia. Observei a interação com nova consciência, notando como ele a bombardeou com perguntas sobre transações da fazenda, preços do gado e valores de propriedade. Nenhuma vez falou sobre o próprio Gustavo, o homem cujo funeral ostensivamente o trouxe aqui. Tenho experiência comercial extensa, Mateus estava dizendo. Ficaria feliz em fazer uma revisão das finanças da fazenda, dar uma perspectiva nova. O sorriso de Cláudia era convidativo, educado, mas frio. A auditoria trimestral foi concluída no mês passado. Está tudo em ordem, mas obrigada pela oferta. Após Cláudia se desculpar para continuar suas rondas matinais, Mateus se virou para mim, sua expressão sincera. Mãe, estive pensando no que disse ontem à noite sobre nos reconectarmos como família. Uma esperança cintilou brevemente em meu peito. Minhas palavras ou planos alcançados afinal de contas? Percebo que estive ausente tempo demais, continuou. Há tanto para recuperar. Talvez possamos começar com você, me mostrando os arredores. Adoraria entender o que o tio Gustavo construiu aqui. Parecia um pedido razoável, um filho querendo entender o novo mundo de sua mãe. Ainda assim, algo em seu tom esperançoso me fez pausar. Gostaria disso, disse cuidadosamente, embora ainda esteja aprendendo tudo também. Enquanto caminhávamos pela propriedade, compartilhamos o pouco que sabíamos sobre as transações. Mateus escutou atentamente, oferecendo oportunidades de melhorias ou modernizações que poderiam maximizar retornos. Cada sugestão o posicionava sutilmente como tomada de decisão em potencial, sucessor natural da liderança. Nos aproximamos de um pequeno prédio moderno separado dos outros. O escritório particular de Gustavo, expliquei, lembrando da breve visão geral de José Martins sobre a propriedade. Márcio Campos relembrou-me que guardava seus documentos mais importantes aqui. O interesse de Mateus se aguçou visivelmente. Provavelmente deveríamos revisá-los, garantir que está tudo em ordem. Márcio Campos e os advogados da fazenda já cuidaram disso, respondi, lembrando das garantias do advogado de que todas as questões legais estavam sendo processadas integralmente. Ainda assim, como família, deveríamos ter nosso próprio entendimento das coisas. Mateus se dirigiu ao prédio, então franziu a testa para a fechadura digital na porta. Tem o código? Balancei a cabeça. José Martins disse que forneceria acesso uma vez que a revisão legal inicial fosse concluída. Uma frustração nublou brevemente as feições de Mateus antes de mascará-la com um dar de ombros. Sem pressa, temos tempo. Mais tarde naquela dia, me refugiei no escritório de Gustavo, meu escritório, para organizar meus pensamentos. A enormidade da minha nova situação estava começando a penetrar. Não apenas riqueza e propriedade, mas responsabilidade. Dezenas de funcionários dependiam da fazenda para seu sustento. O nome Santa Helena carregava peso na comunidade, apoiando negócios locais e instituições beneficentes. Procurando um bloco de notas, descobri um diário encadernado em couro na gaveta da mesa. Ao abri-lo, revelou a caligrafia distintiva de Gustavo. Um diário pessoal dos últimos 5 anos de sua vida. Meu primeiro instinto foi fechá-lo, respeitando sua privacidade, mas um vislumbre de meu próprio nome chamou minha atenção. Falei com o investigador sobre o filho de Aurora hoje. Li uma passagem de 2 anos atrás. O relatório confirma minhas suspeitas. 3 negócios falidos, cada um terminando com investidores perdendo tudo, enquanto ele saiu ileso.
atualmente envolvido em esquema imobiliário que enganava proprietários idosos no Rio de Janeiro. Daniel o ensinou bem, ao que parece. O mesmo charme, a mesma ausência de consciência. Minhas mãos tremeram enquanto continuei lendo. Gustavo havia monitorado Mateus por anos, preocupado que meu filho pudesse algum dia tentar se aproveitar de mim. O diário detalhava um padrão de comportamento que gelou meu sangue. Manipulações financeiras, promessas quebradas, até mesmo um casamento de curta duração com uma viúva rica 40 anos mais velha. Aurora merece saber a verdade, Gustavo havia escrito. Mas revelá-la apenas causaria mais dor. Melhor monitorá-lo com as condições do testamento e torcer para que descubra sua verdadeira natureza por si mesma. Ela é mais forte do que imagina. Um ruído suave na porta me fez olhar para cima. Mateus estava ali me observando com expressão ilegível. Encontrou algo interessante? Disse, seu tom casual desmentido pela intensidade de seu olhar. Fechei o diário, deslizando-o de volta na gaveta. Só estou tentando entender o sistema de arquivos do Gustavo. Ele entrou na sala, olhos examinando o espaço com aquele mesmo olhar avaliativo que eu começaria a notar. Mãe, estive pensando. Este lugar é esmagador para alguém não acostumado com riqueza. Talvez deva considerar vender e investir os recursos. Conheço alguns excelentes consultores financeiros no Rio. Rio de Janeiro, onde, segundo o diário de Gustavo, Mateus havia deixado uma série de negociações questionáveis. Não estou considerando vender, disse firmemente. Gustavo e Helena construíram este legado e pretendo honrá-lo. Algo resistiu na expressão de Mateus. Essa é uma decisão emocional, não prática. Este lugar requer expertise para ajudar a melhorar. Expertise que tenho acesso através de Cláudia e da equipe que Gustavo montou. Respondi, uma nova determinação fortalecendo minha voz. Posso ser nova na pecuária, mas não sou nova no aprendizado, Mateus. Ensinei por 30 anos. Sei como me educar. Ele me encarou, claramente reavaliando. A mãe que lembrava, aquela que havia sido submetida às decisões financeiras de Daniel, que tentava tão desesperadamente manter conexão com seu filho que aceitava seu tratamento cada vez mais frio, não era a mulher diante dele. Claro, disse finalmente, seu charme deslizando de volta ao lugar. Só quero o melhor para você. Quando ele saiu, permaneci sentada com o diário de Gustavo, testemunha silenciosa da verdade oculta sob a súbita preocupação de Mateus. Meu irmão me dera mais que riqueza. Me deu abertura, e com ela, a chance de finalmente ver meu filho claramente sem a lente distorcida da esperança materna. A questão era, o que eu faria com esse conhecimento doloroso? Uma semana passou-se, estabelecendo um ritmo desconfortável. Cada manhã, encontrava-me com diferentes gerentes de departamento, absorvendo informações sobre operações de gado, administração de terras e finanças. Cada tarde, Mateus encontrava razões para se juntar a essas reuniões, oferecendo sugestões não solicitadas que invariavelmente o posicionavam como avaliador essencial à minha perspectiva inexperiente. As pastagens do Sudeste poderiam ser planejadas em condomínio de luxo, ele propôs durante uma dessas reuniões. Os valores da propriedade triplicariam da noite para o dia. Cláudia trocou olhares com José Martins do outro lado da mesa de conferência. Essas pastagens contêm áreas de preservação permanente, Sr. Mateus. O desenvolvimento violaria tantas regulamentações estaduais quanto a reserva legal que o Sr. Gustavo localizou. Mateus sorriu tensamente, só pensando fora da caixa. Fora da caixa, de fato. Eu estava começando a ver um padrão em suas sugestões. Cada uma geraria dinheiro rápido enquanto desmontava a infraestrutura sustentável que Gustavo e Helena construíram. No 8º dia, encontrei Cláudia no estábulo examinando um bezerro recém-nascido. Pequeno e saudável, disse, acariciando gentilmente a pelagem dourada do animal. Parte do nosso programa de melhoramento. Gustavo tinha orgulho particular dessas linhagens. Observei o bezerro se aninhar contra sua mãe, encontrando paz inesperada na interação simples. Cláudia, posso perguntar algo pessoal? Pode falar. Como era meu irmão realmente como patrão? Como pessoa? Cláudia se endireitou, considerando cuidadosamente sua resposta. Justo. Exigia excelência, mas reconhecia trabalho duro.
Após o diagnóstico de Helena, ficou mais focado em legado. Não apenas o sucesso comercial, mas o que estava deixando para trás. Gesticulou ao nosso redor. Esta fazenda emprega 67 pessoas em tempo integral, sustenta suas famílias. A Fundação Santa Helena financia o Hospital Municipal, bolsas de estudo para jovens locais, o banco de alimentos. Minha garganta se abriu com emoção inesperada. Eu sabia tão pouco sobre a vida dele. Ele sabia sobre a sua, porém. Cláudia disse calmamente. Ficou de olho, especialmente após seu divórcio. E sobre Mateus? Perguntei, pensando nas palavras do diário. A expressão de Cláudia confirmou minhas suspeitas. Senhor Gustavo estava preocupado com certas influências na vida de seu filho. Antes que eu pudesse insistir mais, meu telefone tocou com uma mensagem de Márcio Campos. Preciso falar com a senhora em particular. Chego à fazenda às 15 horas. O advogado chegou precisamente no horário, sua pasta habitual debaixo do braço. Nos acomodamos em meu escritório. Finalmente estávamos começando a pensar nele como o meu, com a porta firmemente fechada. Aurora Santos queria atualizá-la sobre algumas questões financeiras iniciadas, abrindo uma pasta. Nossas auditorias revelaram várias tentativas de acesso a contas da fazenda de um dispositivo não reconhecido. Meu estômago se abriu. Tentativas bem-sucedidas? Não. Os protocolos de segurança que o Sr. Gustavo distribuiu são bastante robustos. Porém, me entregou uma impressão. As tentativas se originaram da casa de hóspedes ontem à noite, entre 2 e 4 horas da manhã. Mateus tentando acessar contas enquanto eu dormia. Há mais. Márcio Campos continuou, extraindo outro documento. O Sr. José Martins transferiu uma varredura de segurança de rotina na casa de hóspedes ontem, durante sua reunião com o corretor de gado. Ele encontrou isto. Uma fotografia mostrou um dispositivo eletrônico sofisticado, parcialmente escondido atrás de uma abertura de ventilação. Um dispositivo de gravação, explicou Márcio Campos, posicionado para capturar conversas no escritório da casa principal. Seu escritório, onde conduz a maioria das reuniões comerciais. Raiva fria me atravessou. Mateus não apenas tentou acessar contas sem autorização, mas estava espionando minhas discussões comerciais privadas. Entendo, disse, minha voz mais firme do que me senti. Quais são minhas opções? Márcio Campos delineou várias abordagens, desde confronto direto até ação legal. Enquanto conversávamos, um plano começou a se formar em minha mente. Não apenas uma reação à traição de Mateus, mas uma estratégia proativa que poderia abordar muitas questões de uma vez. Gostaria de fazer algumas mudanças no meu testamento, disse subitamente. Márcio Campos arqueou uma sobrancelha. Já? Acabou de herdar. Precisamente. Ninguém me questionaria colocando os assuntos em ordem após uma mudança de vida tão grande. Me inclinei para a frente e gostaria de agendar uma reunião da fundação, entendendo que Gustavo e Helena eram filantropos significativos. De fato, a Fundação Santa Helena distribui aproximadamente 2 milhões anualmente para várias causas. Perfeito. As peças estavam se encaixando. Mais uma coisa. Há alguma sala particular onde podemos ter certeza de privacidade nesta completa? Nenhuma possibilidade de monitoramento externo? Márcio Campos disse. A sala de conferência segura do Sr. Gustavo, regularmente varrida para dispositivos. José Martins pode arranjar acesso. Na manhã seguinte, convidei Mateus para se juntar a mim no café da manhã na varanda. Ele chegou parecendo satisfeito consigo mesmo, interpretando claramente o convite como progresso em sua campanha para se estabelecer como meu assessor essencial. Estive pensando. Comecei colocando café em sua xícara. Você está certo que tenho muito a aprender sobre administrar essa herança. Sua expressão se iluminou visivelmente. Fico feliz que você esteja vendo as coisas claramente, mãe. Só quero ajudar. Eu sei, disse, forçando calor em meu sorriso. Por isso agendei uma reunião com o conselho da fundação amanhã. Pensei que poderia me acompanhar, ver esse lado do legado de Gustavo, o trabalho beneficente. Ele não conseguiu esconder completamente sua falta de entusiasmo. Claro, você acha importante. Muito importante. Aparentemente, Gustavo estava profundamente envolvido no apoio comunitário. Tomei um gole de café, observando-o por cima da borda. Também estou atualizando meu testamento. Parece prudente dadas as situações. Isso chamou sua atenção.
Seus olhos se aguçaram instantaneamente. Precaução sensata. Ficaria feliz em recomendar alguns planejadores patrimoniais que conheço. Márcio Campos está cuidando disso. O rascunho preliminar deve estar pronto para revisão amanhã. Pude quase ver os cálculos correndo atrás de seus olhos. A reunião da fundação, a revisão do testamento, as implicações de ambos para o seu acesso à fortuna que cobiçava. Aprecio você me incluir nessas decisões, disse, alcançando minha mão com sinceridade bem praticada. Apertei seus dedos gentilmente, pensando no dispositivo de gravação escondido na casa de hóspedes, nas tentativas de madrugada de acesso a contas, na década de silêncio antes do dinheiro entrar na solução. Claro, respondi, combinando sua sinceridade com minha própria performance. Afinal, somos família. Quando ele saiu para uma ligação comercial que suspeitei envolver relatar essa conversa promissora para quem quer que estivesse apoiando seus esforços, olhei através da fazenda que se tornaria minha responsabilidade. O gado pastando pacificamente, os trabalhadores se movendo propositalmente entre tarefas, a terra se estendendo em direção ao horizonte. Tudo isso representava não apenas riqueza, mas comunidade, sustentabilidade, legado. Mateus via apenas cifrões. Eu estava começando a ver possibilidade, não apenas para mim, mas para o bem que essa fortuna poderia fazer nas mãos certas. E estava cada vez mais certa de que essas mãos não eram como as do meu filho. A sede da Fundação Santa Helena ocupava um prédio modesto no centro de Goiânia, seu exterior simples desmentindo o impacto significativo de seu trabalho. Quando Mateus e eu entramos na sala de conferências, 8 membros do conselho se levantaram para nos cumprimentar. Um grupo diverso, variando de líderes comunitários a especialistas financeiros, todos conectados por seu compromisso com a visão filantrópica de Gustavo e Helena. Professora Aurora Santos, bem-vinda, disse doutora Helena Costa, presidente da Fundação. Estávamos ansiosos para conhecê-la. Apresentei Mateus, notando como seus olhos examinaram a sala, provavelmente avaliando influência e poder, em vez das declarações de missão exibidas nas paredes. Segurança alimentar, acesso educacional, equidade em saúde, conservação ambiental. Como sabem, doutora Helena começou, uma vez que estávamos sentados, seu irmão mantém esta fundação há 20 anos. Atualmente supervisionamos 4 iniciativas principais e ofertas de subsídios menores por toda a região. Seguiu-se uma apresentação detalhando programas que alimentaram milhares de crianças, forneciam bolsas universitárias para estudantes rurais, apoiavam o hospital municipal e protegiam habitats críticos da fauna. O orçamento anual de pouco mais de 2 milhões foi administrado com eficiência notável, com custos administrativos suspensos abaixo de 8%. Trabalho impressionante, comentei sinceramente quando a apresentação foi concluída. Gustavo e Helena realizaram algo verdadeiramente significativo. Temos particular orgulho do Programa de Alimentação Emergencial, acrescentou Roberto Gonçalves, outro membro do conselho. Atende mais de 3.000 famílias mensalmente. Mateus se mexeu em sua cadeira, sua impaciência mal disfarçada. Tudo muito admirável. Mas qual é o retorno sobre o investimento? Certamente esses fundos poderiam gerar mais impacto se administrados profissionalmente. Um silêncio desconfortável caiu sobre a sala. O retorno, doutora Helena disse cuidadosamente, é medido em vidas melhoradas, senhor Mateus, não em pontos percentuais. Claro, claro, Mateus respondeu suavemente. Só quis dizer que ideias potencialmente poderiam ajudar ainda mais pessoas com estratégias financeiras otimizadas. Observei essa troca com crescente claridade. O trabalho da Fundação, alimentar crianças famintas, apoiar a educação, proteger o meio ambiente, não tinha valor intrínseco para Mateus. Ele via apenas recursos que poderiam ser direcionados, otimizados, controlados. Na verdade, disse, estive considerando aumentar o orçamento anual da Fundação. A cabeça de Mateus se virou bruscamente para mim. Os membros do conselho se endireitaram em suas cadeiras. Gustavo e Helena estavam claramente apaixonados por este trabalho. Continuei. Gostaria de considerar isso expandindo nosso impacto, particularmente no Programa de Segurança Alimentar. É muito generoso, doutora Costa conseguiu dizer, claramente surpresa.
Um orçamento aumentado nos permitiria alcançar várias comunidades carentes que identificamos. Vamos discutir propostas específicas em nossa próxima reunião, sugeri. Por hoje, apreciarei a ideia do Conselho sobre outra questão. Delineei uma nova iniciativa que vinha contemplando. Um programa de treinamento em agricultura sustentável para moradores de baixa renda, ensinando habilidades enquanto produziam alimentos para a comunidade. Uma ideia foi formada durante minhas conversas com Cláudia sobre as mercadorias agrícolas da fazenda, combinando educação com impacto prático. O entusiasmo do conselho foi imediato e genuíno. Ideias fluíram livremente, parcerias com escolas locais, oportunidades de estágio, localizações potenciais. Durante toda essa discussão, Mateus ficou conspicuamente silencioso. Seu envolvimento anterior evaporou agora que o dinheiro fluía para fora em vez de para dentro. Quando a reunião foi concluída, doutora Helena me afastou de lado e disse: seu irmão ficaria orgulhoso. Sempre esperei que a fundação crescesse sob nova liderança. Ainda estou aprendendo, admiti. Mas isso parece certo. Mateus apresentou-se incomumente quieto durante nossa viagem de volta à fazenda. Quando finalmente falou, sua voz carregou um tom cuidadosamente medido. Foi um compromisso e tanto que você fez. Aumentar o orçamento da fundação impactará significativamente a liquidez da propriedade. A fazenda gera renda anual substancial, apontei. Segundo os relatórios financeiros, Gustavo consistentemente direcionou uma parcela à filantropia enquanto ainda fazia crescer o negócio principal. Mas essa foi a decisão de Gustavo. Você não é obrigada a continuar seus interesses benéficos à custa de outras prioridades. As outras prioridades não ditas pairaram entre nós. Suas prioridades, seus planos de riqueza que nunca foram seus para controlar. De volta à fazenda, Márcio Campos esperava com o testamento preliminar que eu havia solicitado. O humor de Mateus mudou instantaneamente de melancólico para atento enquanto nos reunimos na sala de conferências seguras, o único lugar onde eu poderia ter certeza de que nossa conversa não estava sendo gravada por quaisquer dispositivos que ele pudesse ter plantado. Este é apenas um primeiro rascunho, explicou Márcio Campos, distribuindo ideias. Podemos fazer ajustes conforme necessário. Observei Mateus do canto do olho enquanto examinava o documento. Sua expressão estava neutra até chegar à seção de distribuição de bens. Então, seus dedos se apertaram quase imperceptivelmente no papel. 50% para a Fundação Santa Helena, leu em voz alta, incapaz de mascarar completamente seu desânimo, para a expansão de programas existentes e desenvolvimento da nova iniciativa agrícola. Confirmei que os bens restantes seriam divididos entre um fundo para operações de longo prazo da fazenda e legados pessoais. Mateus folheou para a seção de legados pessoais, vasculhando rapidamente por seu nome. Encontrando-o, relaxou friamente até analisar os detalhes. Um legado condicional, Mateus repetiu, sua voz tensa. Sujeito à demonstração de compromisso genuíno com as operações da fazenda e missão beneficente, conforme determinado por um painel independente. Semelhante às condições que Gustavo colocou em seu testamento, notei calmamente, garantindo que qualquer pessoa beneficiada por essa riqueza compartilhe os valores por trás dela. A fachada cuidadosamente construída por Mateus rachou momentaneamente. Isso é. Ele se pegou, forçando suas feições de volta à solicitude preocupada. Isso parece desnecessariamente complicado, mãe. Famílias não deveriam ter que provar serem dignas de herança. Deveriam? Encontrei seu olhar diretamente. O que torna alguém merecedor de uma riqueza que não ganhou? Apenas relação sanguínea? Márcio Campos, sentindo a tensão, sugeriu que revisaríamos o documento individualmente e nos reuniríamos no dia seguinte com quaisquer revisões propostas. Quando Mateus saiu, de forma bastante abrupta, Márcio Campos recolheu seus papéis com precisão. Um exercício esclarecedor, relatou uma vez que estávamos sozinhos. Muito, concordei, embora não seja a versão final que pretendo implementar. O advogado levantou uma sobrancelha, mas não insistiu em detalhes. Professora Aurora Santos, sem ousadia, mas lidou com esta situação com compostura notável. Muitos em sua posição ficariam sobrecarregados. Considerei suas palavras, surpresa ao perceber sua verdade.
De alguma forma, em meio ao turbilhão de herança, reunião e traição, havia encontrado uma firmeza inesperada, uma claridade de propósito que não experimentava em anos. Ensinar ciências no ensino médio por 3 décadas prepara você para muitas coisas, Dr. Márcio Campos, incluindo consideração quando alguém está falhando em um teste. A tempestade estourou logo após a meia-noite. Não apenas a tempestade que vinha se formando sobre o céu goiano toda a noite, mas o confronto que fermentava desde a chegada de Mateus. Fui acordada pela batida urgente de José Martins. Aurora Santos, há uma situação que deveria saber. Itum. No escritório de segurança, José Martins me mostrou filmagens ao vivo de câmeras que eu não sabia que existiam. Mateus, claramente embriagado, tentou acessar o escritório particular de Gustavo. A fechadura digital piscava repetidamente em vermelho enquanto tentava várias combinações. Devo intervir? José Martins disse. Ainda não, decidi, observando as tentativas cada vez mais frustradas do meu filho. Mas fique por perto. E vesti um roupão e desci, chuva açoitando as janelas enquanto trovões rolavam pela propriedade. Quando cheguei ao caminho conectado ao prédio do escritório, Mateus desistiu do teclado e estava examinando as janelas para a possível entrada. Procurando algo? Gritei por cima do rugido da tempestade. Ele se virou bruscamente, a chuva colando seu cabelo à testa. Por um momento, os cálculos não se mostraram em seu rosto antes de tentar recompor suas feições. Mãe, eu estava apenas verificando a segurança. Esta tempestade... Gesticulou vagamente para o prédio. À meia-noite, testando o teclado com múltiplos códigos, sua expressão resistiu, a pretensão caindo como uma máscara descartada. Você tem me vigiado. Gustavo vigiou esta fazenda cuidadosamente. Estou simplesmente continuando suas práticas. Raios iluminaram o espaço entre nós. Trovão atingiu quase imediatamente. Estávamos ambos encharcados, mas nenhum se moveu em direção ao abrigo. Por que você está realmente aqui, Mateus? Eu quis saber. A questão que vinha guardando desde sua chegada finalmente se libertando. Por que agora? Você é minha mãe. Ele respondeu automaticamente. Pare. Minha voz cortou a chuva. Chega de mentiras. Chega de manipulação. A verdade, Mateus. Pela primeira vez, a verdade. Por um momento, algo mudou em sua expressão. Um cálculo. Uma decisão. Quando falou novamente, sua voz havia perdido seu calor praticado. Tudo bem, a verdade. Estou aqui porque você subitamente tem algo que vale meu tempo. Gesticulou para a casa principal. Tudo isso, o dinheiro, a propriedade, bens que deveriam vir para mim eventualmente de qualquer forma. A honestidade fria era quase refrescante após dias de pretensão. E os 10 anos antes? Os cartões devolvidos, as ligações ignoradas quando tentei manter algum relacionamento? Ele deu de ombros. Qual era o sentido? Você não tinha nada a oferecer. Vivia numa casa alugada com salário de professora, lutando para pagar as contas. Papai me deu tudo o que eu precisei. Educação particular, contatos, oportunidades. Por que perderia tempo, fingindo que você importava? As palavras me atingiram como golpes físicos, mas, estranhamente, também trouxeram uma paz absolutamente terrível. Este era meu filho, o menino que criei, falando sobre nossa relação em termos puramente transacionais. Não havia amor lá, não havia saudade ou tristeza, apenas um projeto frio sobre valor e utilidade. Então, agora que tenho dinheiro, de repente importo novamente? Você sempre importou, ele disse. Mas suas palavras soaram ocas. Só, as situações mudaram. Agora posso realmente ajudá-la, protegê-la de pessoas que poderiam se aproveitar. Pessoas como você? Ele me encarou por um longo momento, chuva caindo entre nós como uma cortina. Sou sua família, mãe. Tenho direito a estar aqui. Família? Repeti. Família aparece quando você precisa de apoio, não apenas quando há dinheiro envolvido. Família não tenta hackear contas bancárias ou planta dispositivos de escuta. Sua máscara escorregou completamente. Como você sabia disso? Gustavo protegeu esta propriedade bem. Cada conversa, cada movimento é monitorado. Deixei isso escapar, incluindo isso. Pela primeira vez desde que chegou, vi medo genuíno em seus olhos. Não o tipo performático que havia diante de Márcio Campos,
mas o terror real de que seus esquemas tinham sido expostos. Olhe, disse, sua voz assumindo um tom desesperado. Talvez tenha sido precipitado, mas estou tentando proteger você. Há pessoas lá fora que tentam se aproveitar de uma mulher sozinha com tanto dinheiro. Como você tentou? O silêncio se estendeu entre nós, interrompido apenas pelo som da chuva e trovões distantes. Não sou perfeito, disse finalmente. Cometi erros. Mas somos família. Isso tem que significar algo. Olhei para este homem que havia criado, este estranho usando o rosto do meu filho, e senti algo se quebrar dentro de mim. Não meu coração. Isso havia se quebrado anos atrás quando ele escolheu o pai em vez de mim. Mas a última fantasia persistente de que havia algo para salvar. Alguma centelha do menino amoroso que ele havia sido. Significa que você vai fazer uma escolha. Eu disse calmamente. Você pode ficar. Pode trabalhar para reconstruir um relacionamento real comigo. Não baseado em dinheiro, mas em respeito mútuo e amor genuíno. Pode aprender sobre esta fazenda, esse trabalho, essas pessoas que dependem dela. Pode demonstrar que mudou. Uma esperança cintilou em seus olhos. Ou, continuei, pode ir embora agora. Nunca mais voltar. Nunca mais entrar em contato. E, em troca, não revelarei o relatório que Gustavo compilou sobre suas atividades, ou farei acusações criminais por suas tentativas de acesso à minha propriedade. A chuva havia diminuído para um chuvisco leve, mas nenhum de nós se moveu. Você não faria isso, ele disse, mas a incerteza tingiu sua voz. Teste-me. Estudei seu rosto no escuro, procurando por fraqueza ou blefe. Não encontrei nenhum. E se eu ficar? Se tentar? Fazer as coisas direito? Então, você começa na mesma condição que qualquer outro funcionário novo. Salário básico, quarto simples, trabalho duro, sem acesso a finanças, sem voz em decisões importantes, até provar que merece confiança. E a primeira vez que mentir para mim, trapacear ou tentar manipular a situação, você se vai. Isso não é como família trata a família. Família verdadeira não tenta roubar uma da outra, respondi. Família verdadeira não planta dispositivos de escuta. Família verdadeira não desaparece por uma década e depois apenas quando há dinheiro envolvido. Ele ficou parado lá, água gotejando do cabelo, claramente pesando suas opções. Pude ver os cálculos correndo atrás de seus olhos. Quanto tempo levaria para ganhar confiança? Quais oportunidades poderiam surgir? Havia alguma maneira de contornar essas restrições? Preciso pensar sobre isso, ele disse finalmente. Tem até amanhã de manhã para decidir. Virei-me para ir embora, então pensei. Mateus? O menino que chorou? Aquele que costumava me trazer flores silvestres porque estava feliz em me ver? Você ainda está aí em algum lugar? Por um momento, apenas um momento, pensei ver algo além do cálculo em seus olhos. Uma lembrança, talvez. Um lampejo de dor. Mas passou rapidamente, substituída pela máscara familiar de charme praticado. Boa noite, mãe. Caminhei de volta para a casa através da chuva que diminuiu, sabendo que provavelmente veria meu filho pela última vez. E, estranhamente, não me senti triste. Me senti livre. Na manhã seguinte, a acomodação de Mateus estava empilhada na entrada da casa de hóspedes. Ele estava esperando na varanda principal quando desci para o café da manhã, vestido com suas melhores roupas, cabelo perfeitamente arrumado. Por um momento, quase parecia o homem bem-sucedido que pretendia ser. Mãe, disse, se levantando quando me aproximei. Pensei muito sobre nossa conversa ontem à noite. Esperei, deixando o silêncio pairar entre nós. Você está certa, continuou, suas palavras cuidadosamente ensaiadas. Estive ausente, cometi erros, deixei que papai me influenciasse contra você e isso foi errado. Continuei ouvindo. Mas isso não é uma resposta. Não posso ficar aqui como um empresário comum. Tenho responsabilidades em outro lugar, negócios que precisam de atenção. Pausou, claramente esperando que eu perguntasse sobre esses negócios misteriosos. Não perguntei. Então você está partindo, constatei. Por enquanto, mas gostaria que mantivéssemos contato. Talvez eu possa visitar em ocasiões especiais e você possa considerar incluir-me nas grandes decisões financeiras, como família. A mesma palavra, família,
que ele havia brandido como uma arma desde que chegou, como se a relação sanguínea desse direito automático a acesso e influência. Haverá contato, disse calmamente, se algum dia você decidir que quer um relacionamento genuíno comigo. Não com meu dinheiro, não com minha propriedade. Comigo, a pessoa. Ele assentiu como se entendesse, mas vi em seus olhos que não entendia mesmo. Para ele, eu sempre seria definida por meus bens, meu valor calculado em termos financeiros em vez de qualquer conexão emocional real. Cuide-se, mãe, disse, se inclinando para um beijo no rosto que conseguiu fazer parecer tão afetuoso quanto superficial. Você também, Mateus. Observei do terraço enquanto ele carregava suas malas para o carro alugado. Ele não olhou para trás nem uma vez enquanto dirigia pela estrada empoeirada que levava à rodovia principal. José Martins apareceu ao meu lado, observando o carro desaparecer em uma nuvem de poeira. Acha que ele voltará? Considerei a pergunta. Talvez, quando o dinheiro dele acabar, ou quando achar que eu me tornei vulnerável de novo. Mas não será bem-vindo. E se ele realmente mudar? Se crescer? Sorri, surpresa ao descobrir que ainda havia esperança em mim, mesmo após tudo. Então talvez tenhamos uma conversa diferente, mas isso teria que ser real, não outra performance. As semanas seguintes trouxeram uma paz que eu não experimentei em anos. Sem as constantes sugestões de Mateus para otimizar as operações ou modernizar a propriedade, pude realmente aprender sobre a fazenda que Gustavo havia construído. Cláudia me ensinou sobre rotação de pastagens e seleção de gado. Os veterinários me mostraram como avaliar a saúde animal. Os administradores financeiros me orientaram por meio de planilhas detalhadas, explicando rendas de colheitas, custos de alimentação e lucros trimestrais. Não foi fácil. Houve dias em que me senti completamente sobrecarregada pela complexidade de administração de uma operação tão vasta. Mas havia também momentos de pura alegria. Observar um potro em seus primeiros passos cambaleantes, ver campos de soja ondulando como um mar verde dourado, assistir trabalhadores cujas famílias eu estava conhecendo, interagindo com animais que conheci desde o nascimento. A Fundação Santa Helena expandiu suas operações, dobrando o número de famílias atendidas pelo Programa de Alimentação Emergencial. O programa de treinamento agrícola que eu havia proposto se tornou realidade, com a primeira turma de 20 estudantes começando em setembro. Márcio Campos me atualizava regularmente sobre questões legais. Não houve mais tentativas de acesso a contas bancárias. Os dispositivos de monitoramento que Mateus havia plantado foram removidos e destruídos. Seus contatos comerciais ligavam, tentando estabelecer reuniões, mas eu educadamente declinava. Em outubro, recebi um cartão de aniversário. Não houve nenhum remetente, mas reconheci a caligrafia. Feliz 56 anos, mãe. Espero que esteja bem. Não respondi. Em dezembro, houve uma ligação no feriado. José Martins me disse que alguém se identificando como Mateus havia tentado entrar em contato, alegando ser meu filho e querendo me desejar um Feliz Natal. Instruí que quaisquer conexões futuras estariam bloqueadas. Conforme o ano chegou ao fim, me encontrei refletindo sobre a jornada estranha que minha vida havia levado. Um ano atrás, eu era uma professora aposentada solitária com orçamento apertado, assombrada pelo relacionamento perdido com meu único filho. Agora era empresária de uma próspera operação agrícola, empregadora de dezenas de famílias trabalhadoras, administradora de uma fundação que melhorava centenas de vidas. Havia propósito e significado que nunca pensei que faltavam. E Mateus? Parte de mim ainda se perguntava onde estava, o que estava fazendo, se alguma vez refletia genuinamente sobre as escolhas que havia feito. Mas era uma pequena parte, ficando menor a cada dia que passava. Gustavo me deu mais que uma herança. Deu-me a oportunidade de descobrir quem eu realmente era quando não estava definida pelos relacionamentos que me falharam ou pela modéstia financeira que me dava poucas opções. Numa noite de Ano Novo, sozinha na varanda ampla da casa colonial, observei fogos de artifício iluminarem o céu do cerrado e fiz uma resolução. Nunca mais permitiria que ninguém me definisse por outro motivo que não minhas próprias ações e valores. Era uma promessa que pretendia manter. 2 anos depois, Mateus apareceu novamente, desta vez
não chegou como o filho próspero com relógio caro e charme confiante. Chegou num ônibus intermunicipal, carregando uma mochila surrada e uma expressão derrotada que não tentou esconder. José Martins me informou da chegada. Está na portaria principal, pedindo para falar com a senhora. Diz que entende se não quiser vê-lo, mas que está disposto a esperar. Olhei pela janela do escritório para a figura solitária parada no portão. Até mesmo à distância, pude ver que algo havia mudado. Sua postura, sua roupa, sua linguagem corporal inteira irradiava uma humildade que eu nunca havia visto antes. Quanto tempo está esperando? 3 horas. Considerei minhas opções. A escolha sensata seria mandá-lo embora. Ele tinha tido sua chance e a desperdiçou. Mas havia algo na maneira como estava parado lá, não exigindo entrada, não tentando encantar ou manipular sua entrada, apenas esperando, que lhe dei permissão. 5 minutos, disse a José Martins, na varanda principal. Você fica por perto. Quando Mateus entrou, pudemos ver as mudanças claramente. Havia perdido peso, seu rosto estava mais magro, mais maduro. Suas roupas eram limpas, mas claramente não caras. E seus olhos, os cálculos constantes, substituídos por algo que parecia cansado genuíno. Obrigado por me ver, disse, parando no pé da escada da varanda. Não presumiu que fosse convidado a subir. 5 minutos, confirmei. Fale, respirou fundo. Os últimos 2 anos foram esclarecedores. O esquema em que estava envolvido desmoronou. Perdi tudo. Dinheiro, apartamento, carro, meus amigos de negócios desapareceram no momento em que não pude mais ser útil para eles. Pausou, talvez esperando simpatia. Quando não ofereci nenhuma, continuou. Passei os últimos 6 meses trabalhando numa fazenda de café no Paraná. Trabalho braçal, pagamento mínimo. O proprietário não sabia quem eu era, que família eu tinha, era apenas outro trabalhador. E o pressionei. E aprendi coisas. Sobre trabalho duro, sobre o que realmente importa, sobre como me senti quando não estava sempre tentando encontrar uma vantagem ou trabalhar num esquema. Pausou. Aprendi sobre o tipo de pessoa que me tornei. Seus olhos se encheram, não com lágrimas performáticas, mas com emoção genuína que parecia pegá-lo de surpresa. Não estou aqui pelo dinheiro, mãe. Sei que não mereço perdão. Sei que quebrei qualquer confiança entre nós há muito tempo, mas estava esperando. Estava esperando que pudéssemos talvez começar de novo. Não como mãe rica e filho necessitado, mas apenas como pessoas. Estudei seu rosto, procurando sinais de manipulação familiar. Não encontrei nenhum. O que vi foi um homem quebrado que finalmente havia sido confrontado com as consequências de suas escolhas. Você tem lugar para ficar? Eu quis saber. Há uma pensão na cidade. Não é muito, mas é limpa. Trabalho? Estou procurando. Falei em várias fazendas da região. Referências são um problema, mas estou tentando ser honesto sobre meu passado onde posso. 5 minutos concluídos foram transformados em 10, depois 15. José Martins estava ali perto, mas não interferia. Se eu lhe der uma chance, disse cuidadosamente, uma chance real, não seria como antes. Não há atalhos, não há tratamento especial por ser meu filho. Você trabalharia junto com todos os outros, viveria como eles vivem, ganharia o que eles ganham. Entendo. E na primeira mentira, na primeira tentativa de tirar vantagem, você se vai permanentemente. Entendo isso também. Por que deveria acreditar que você mudou? Ele pensou sobre isso por um longo momento. Não sei se deveria. Não posso provar que mudei com palavras. Só posso tentar mostrar através de ações ao longo do tempo. Foi a primeira resposta totalmente honesta que eu já havia ouvido dele. 1 semana, disse finalmente. Teste. Você trabalhará com a equipe de manutenção, consertando cercas e limpando estábulos. Salário de iniciante, quarto no alojamento dos funcionários. Se durar 1 semana sem reclamação ou causar problemas, consideraremos extensamente. Alívio inundou suas feições. Obrigado. Não me agradeça ainda. Pode descobrir que não é tão fácil quanto pensa. Não foi fácil. Nos primeiros dias, observei que ele lutou com o trabalho físico para o qual seus anos de vida urbana não o tinham preparado. Suas mãos tinham bolhas de arrancar cerca. Suas costas doíam de carregar sacos de ração.
Ele voltou para o alojamento todas as noites, exausto demais para fazer qualquer coisa além de desmoronar na cama. Mas ele não reclamou. Quando outros trabalhadores envolvidos fizeram comentários sobre o filho da patroinha tentando provar algo, ele aceitou sem revidar. Quando o trabalho era particularmente estressante, limpando currais ou tratando animais doentes, ele se atirava neles com a mesma determinação que mostraria para tudo mais. Uma semana se transformou em um mês. Um mês se transformou em 3. Lentamente, muito lentamente, começamos a conversar. Não sobre dinheiro ou negócios ou passado, mas sobre coisas pequenas. O tempo, os animais, como ele estava se adaptando à vida rural. Aos poucos, aprendi que eu havia me tornado não apenas dona da fazenda, mas parte de sua comunidade. Eu conhecia os nomes dos filhos dos trabalhadores, suas preocupações sobre educação e saúde, seus sonhos para o futuro. A Fundação Santa Helena havia se tornado mais que uma obra de caridade. Era a expressão tangível dos valores que Gustavo e Helena conseguiram incutir na terra que amavam. Após 6 meses, Mateus ganhou promoção para capataz adjunto. Não por ser meu filho, mas porque havia demonstrado liderança sincera e se importava verdadeiramente com o bem-estar dos animais e da terra. Numa tarde de sábado, ele apareceu na varanda da casa principal com uma cerveja gelada na mão e uma expressão hesitante. Pensei que talvez, se não estivesse ocupada, poderíamos conversar? Foi a primeira vez que ele iniciou uma conversa não relacionada ao trabalho desde que voltara. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre como cheguei a ser a pessoa que fui. Sobre o que quero ser daqui para frente. Nos sentamos na varanda enquanto o sol se punha sobre os campos dourados, 2 pessoas tentando navegar por um relacionamento que havia sido destruído e estava sendo lentamente reconstruído a partir de uma nova fundação. Culpei você por muito tempo, disse Mateus calmamente. Pelo divórcio, pelo caos depois, por me sentir pego no meio. Era mais fácil que assumir responsabilidade pelas minhas próprias escolhas. E agora? Agora vejo que papai me ensinou a valorizar as coisas erradas. Sucesso material acima de relações. Vantagem acima de honestidade. Poder acima de compaixão. E vejo que aprendi essas lições bem demais. Bebemos nossa cerveja em silêncio por um tempo, observando as pessoas terminando suas tarefas noturnas em pastos distantes. Sinto muito, disse eventualmente. Por tudo. Pela forma como a tratei, pelas coisas que disse, pelas oportunidades desperdiçadas de ter uma mãe que realmente se importava comigo. Eu sei, respondi. E surpreendentemente, eu sabia mesmo. Não apenas que ele estava se desculpando, mas que as desculpas eram óbvias. Ainda levou tempo. Confiança, uma vez quebrada tão completamente, não se reconstrói rapidamente. Houve momentos em que questionei se estava sendo tola, se estava me estabelecendo para mais uma decepção. Mas gradualmente, ao longo de meses e então anos, construímos algo novo. Não o relacionamento mãe-filho que tínhamos antes. Isso estava perdido para sempre. Mas algo diferente e em sua própria maneira, mais forte. Uma parceria baseada em respeito mútuo e valores partilhados em vez de obrigações familiares. Mateus nunca se tornou herdeiro dos meus bens. Quando finalmente revisitamos meu testamento anos depois, ele insistiu que a maior parte da riqueza deveria continuar indo para a fundação e programas comunitários. Você me deu algo mais importante que dinheiro, disse. Me deu a chance de descobrir quem eu realmente quero ser. Hoje, quando olho pela varanda da Fazenda Santa Helena e vejo meu filho, mais velho, mais seguro, genuinamente mudado, trabalhando junto com os outros para manter o legado que Gustavo construiu, sinto uma satisfação que nenhuma fortuna poderia comprar. Gustavo me deu mais que riqueza. Deu-me a oportunidade de definir meus próprios termos de família, amor e legado. E no processo, tanto Mateus quanto eu descobrimos que as coisas mais úteis na vida, propósito, comunidade, redenção, não podem ser herdadas, elas devem ser ganhas. E essa foi a história de hoje. Me conta nos comentários. O que você teria feito no lugar dos personagens? De onde me acompanha? E qual nota você dá para ela?
Se inscreva no canal para não perder as próximas histórias emocionantes. Até mais!